É uma dúvida. Na programação, na hora de mostrar para os carinha lá que vão avaliar a gente, o juiz, precisa ser, meio que toda a programação precisa ser resumida nos blocos mais assim, inteligentes ou só alguns? Pode escolher só alguns. Eu comentei sobre isso, de como apresentar a programação na última live que eu fiz semana passada. Que agora eu nem lembro qual foi o tema. Vou te falar que eu não lembro qual foi o tema que eu fiz semana passada. Mas eu falei sobre programação. E o que eu falei? O que o juiz quer ver, tem uma parte da rúbrica que fala que é o seguinte, se não me engano é na criação. Se não me engano é na parte da criação do design do robô. Ele fala que a explicação clara de como os anexos e como a sua construção, como esse robô e a sua programação se locomovem pela pista, funcionam, alguma coisa assim. Uma explicação clara. Então o que o juiz quer ver? O juiz não quer necessariamente que você explique bloco a bloco. Que você explique, olha, eu estou utilizando bloco rosa, depois o azul, depois o laranja, esse laranja é variável, que serve para sei lá o que. Ele quer entender o que aquela programação representa para vocês, o que ela está fazendo em geral. Então, por exemplo, se você tem uma programação de seguidores de linha, o que você tem que falar? A gente utiliza a gente fez uma programação de seguidores de linha, que utiliza o sensor de cor, e o objetivo dela é seguir a linha. Então a gente faz uma lógica de caso ele veja o branco, ele vire para a direita, caso ele veja o preto, vire para a esquerda, e a gente utiliza isso para se locomover pela pista, já que a pista tem muitas linhas, então a gente consegue se locomover praticamente toda a pista com apenas uma programação. O giroscópio, por exemplo, pode ser que você utilize uma programação para girar de maneira precisa. Então vocês podem falar, olha, a gente utiliza uma programação com giroscópio chamada XYZ, então, normalmente a gente dá um nome para a programação, e essa programação tem o objetivo de girar o robô de forma precisa. Então mesmo que tenha alguma bolha na pista, o robô vai girar para a angulação que eu pedi. Mesmo que tenha alguma variação na mesa, o que for que acontecer, ele sempre vai ficar naquela angulação que eu pedi, porque ele está utilizando um sensor que mede, mede o ângulo. Então, o que o juiz quer ver é o que a sua programação está fazendo e como é que isso contribui com a estratégia. Então é importante vocês entenderem isso. Olha, o seguidor de linha funciona para seguir a linha, isso ajuda a gente a se locomover pela pista toda de maneira precisa, para que a gente consiga executar as missões. A gente está usando o giroscópio para girar de maneira precisa e ter maior precisão na locomoção do robô para execução das missões. E por assim vai. Então o juiz quer saber o que essa programação faz e qual é o benefício que ela traz. Não necessariamente ele quer ver a parte super técnica por trás. Se ele quiser ver, ele vai fazer isso, ele vai checar esses detalhes nas perguntas. Normalmente nas perguntas o juiz vai realmente ir a fundo na programação ou na construção, para saber se realmente se você entende aquilo ou não. Mas na apresentação de 5 minutos, você tem que explicar uma maneira um pouco mais genérica, com alguns assuntos mais técnicos para demonstrar que você tem essa técnica e por assim vai. Por exemplo, se você está fazendo um seguidor de linha P&D, é legal você comentar que está utilizando uma técnica de P&D no seu seguidor de linha. Só que você não precisa explicar na sua explicação do design do robô o que é sobre o P&D de maneira completa. Você explica que é uma técnica para gerar de maneira mais precisa, que ele tem proporcional, integral e derivada, explica de maneira mais resumida para que o juiz entenda que você tem um controle de P&D, e aí nas perguntas ele tira esses detalhes. O que demonstra que você tem um domínio sobre algum assunto, seja pesquisa, seja programação, seja construção, não é se você sabe explicar cada detalhe, mas sim se você consegue explicar de maneira simples. O que demonstra que você tem domínio sobre um assunto realmente é se você consegue explicar de maneira simples, e principalmente sem decoreba. Bom, decoreba às vezes acontece, né, na apresentação, o roteiro, mas se você entende do assunto, você vai conseguir explicar de várias maneiras com palavras simples, sem um roteiro super complexo e super robusto.